Mas essa é a principal crise do mundo atual. É a destruição da família, com o negócio de feminismo. E o que vai resolver isso é as pessoas desinvestirem dessa merda. Nós não precisamos que a maioria das pessoas adote Bitcoin e não queira financiar vagabundo. A 80-20 de Pareto funciona. Menos de 20% das pessoas, dos fatores, normalmente são responsáveis por 80% dos resultados. E isso também funciona na regra composta. Menos de 1% das pessoas são responsáveis pela maior parte da produtividade e da riqueza. Se essa maioria de 1% adotar, fizer como o John Galt da história lá da Ayn Rand, se eu não vou contribuir com essa merda, o negócio colapsa. Sustentar o sistema corrupto. A maioria das pessoas queria que Roma colapsasse. Não. Tinha país aí, até hoje tem país que tinha Romênia, né? Isso tinha até 200 anos atrás, aí tinha Sacro Império Romano, né? Os caras queriam ser Roma, até 100 anos, 200 anos atrás, Roma já tinha caído a 1000, né? A maioria das pessoas queria que a União Soviética colapsasse. Não. É isso, a vontade da maioria das pessoas não muda a natureza das coisas, não é isso? Verdade. Você acha que a família, qual o papel da família agora nesse futuro que a gente espera, assim? Porque eu acredito que muita coisa podia mudar se começasse dentro de casa, né, cara? Vai mudar. A terceira lei de Newton vai nos salvar. A próxima geração vai ser mais raiz. Já no Brasil hoje, pegando um exemplo da Igreja Católica, você acha que já teve mais... Na década de 70, 80, tinha mais gente na TFP, no Opus Dei, esse negócio hoje? Arautos do Evangelho. Tá vendo explosão de radicalismo, inclusive religioso, em resposta às políticas satânicas de ação de criança, de sexualismo, não é isso? Quando o cara vê um negócio... Bolsonaro nunca existiria sem kit gay. Ninguém nunca ouviria falar em Bolsonaro se não fosse desarmamento e kit gay. São as políticas satânicas que ensinam pela dor, não é isso? Verdade. Não foi o kit gay que Bolsonaro explodiu? Dando um teste, mostrando o negócio da ação e tal pra criança de 7 anos? Não teve isso? Isso aí viralizou ele. Pois viralizou. Quem é que vai ser contra? O cara tá dando um teste, tá não dando resposta. Se é que vai ser contra o cara, velho? Eu não, rapaz, é o único cara ali que tá sendo contra o desarmamento. É o único cara que tá sendo contra o capitalismo infantil. É o único cara que tá sendo contra o negócio de vaga de pedofilia. Você vai dizer, rapaz, quem é que não vai ser contra um negócio desse, hein? Até o comunismo da raiz, o comunismo de antigamente, era contra esse tipo de degeneração, não é isso? E a coisa mais interessante é que a gente passou a não ter realmente política e votar no menos pior, né? Não é que é o melhor, é o menos pior. Mas eles escolhem todos. Não faz diferença nenhuma quem você vai votar. Se o cara foi autorizado pelo sistema, se ele chegou lá e só indicou todo mundo petista, fez a pauta progressista de feminismo, não adianta, o voto não vai resolver nada. É isso, você votar e você querer entrar no tanque pra você convencer o tubarão a virar vegetariano. Você vai convencer o tubarão a virar vegetariano, você vai ser um macaco que arranca a árvore de lugar. O que você fez? Eu quero ser honesta, eu quero ser decente, eu vou ser honesto e decente onde vale a pena ser honesto. Vale a pena investir honestamente onde não vale a pena ser honesto? Você vai ser destruído financeiramente. Verdade. A regra do mercado é a mesma regra da natureza. É a liberdade mediada pela eficiência. Você tem um negócio, você pode fazer o que você quiser com o seu negócio. Se der certo, aquela prática você vai crescer, aquela prática vai multiplicar. Seja porque seu negócio vai crescer ou porque outras pessoas vão te copiar. Você tem a liberdade de pular da janela do 10º andar? Tem. Vai ser a última coisa que você vai fazer, não é isso? Mas você não vai fazer. Pois é. Se der errado, você é extinto. Se der certo, você é multiplicado. Essa é a regra da seleção natural, não é isso? Não é essa seleção natural, não é essa? A liberdade mediada pela eficiência. É a regra da natureza, é a regra do mercado. Você quer ser honesto, você quer ser decente, não quer financiar criança. Meu irmão, você tem que aprender a operar em um ambiente que não financie de criança e transexual, né? Ou não? É isso. Pois é. O que você acha que vai ser essa política agora do Trump aqui? O que você espera? Esse pessoal que ele tá indicando no gabinete de transição, a galera, rapaz, tá botando por cano, viu? Os 3 compromissos que ele tem com a gente é não interferir em autocustódia, libertar o Rosubrit e não vender mais apreensão, Bitcoin de apreensão. Se ele fizer isso, a tendência é o Bitcoin já explodir. Agora tem uma coisa, tem gente no gabinete dele que quer fazer, como é que chama? Faixas de isenção para transações de Bitcoin, inclusive para chip. Até a Câmara, inclusive, prometeu isenção de chip, né? Sim. Eles querem fazer um negócio desse com valores baixos pro cara ficar transportando Bitcoin. E tem a senadora, né? A Cynthia Lummis, né? Esse é o nome da mulher. Que quer... Não, eu acho muito difícil passar isso. Se não for 50%, se for 10% do ouro, meu irmão. Se os Estados Unidos decidirem nos próximos 4 anos aí, gradualmente vender 10% do ouro para comprar de Bitcoin, só isso já vai ser uma sinalização. E muitos países tendem a copiar, né? Mas sabe qual a chance que eu acho disso acontecer? Rapaz, 0. O sistema jamais teria interesse de fazer algo desse nível. A Alemanha, esse ano,
Seria é diferente de ser uma excelente opção, não, entende? mas a Alemanha esse ano vendeu 50 mil bitcoins. O Bitcoin já mais que dobrou do preço que eles venderam. Valeu a pena a Alemanha ter vendido 50 mil bitcoins? Não. Interferiu no preço do Bitcoin, caiu durante 2, 3 semanas. Outros países perceberam, os caras perderam bilhões de euros em 2 meses. Porque eles provocaram a queda. Você vai falar um negócio chamado maldição do vencedor? Sim. Quando você tá num leilão e você ganha o leilão, você é o otário que ganhou o leilão, não é isso? Porque você é a pessoa que pagou mais do que o outro pagaria se você não estivesse ali. Todas as ações da economia são na margem, né? Você é sempre o otário que tá provocando o valor da venda ou o valor da compra, não é isso? Eu acho assim. O governo americano. O governo do Trump promete muito. É isso. Ele tá dizendo que não vai vender bitcoins de expropriação. Não acho que ele não vai fazer isso. É porque pessoas cometem crimes e são expropriados, não é isso? Eles tomam de volta, custodiam aquele dinheiro de novo, aquele Bitcoin. É isso. O governo americano não vai imprimir dólar pra comprar bitcoin era nenhuma. Agora, se ele perceber que os inimigos dele estão acumulando mais ouro do que ele, o interesse dele vai ser valorizar ou desvalorizar o ouro. Ah, entendi. E se o inimigo dele não tiver Bitcoin, ele puder ter Bitcoin primeiro, ele vai preferir que o inimigo dele compre primeiro ou ele vai querer que ele compre primeiro? Entendi. Inclusive tem uma das coisas que eu menciono no livro, que muita gente critica, é que foi legal nos Estados Unidos ter ouro aqui entre 33 e 71. Foi. Quando teve a Grande Depressão aqui nos Estados Unidos em 29, o governo começou a ter déficits sistemáticos. Sim. Só que ele não podia imprimir dinheiro naquela época como pode hoje. E ele não tinha como imprimir ouro, então eles tiveram a grande ideia de dizer que todo o ouro em custódia corporativa, todos os ouros do banco agora iam pertencer ao governo. E poucos meses depois eles decidiram que a dívida do governo ia continuar sendo em dólar. Mas o crédito do governo, que era ouro, valia 2 vezes mais do que valia antes. Tem moedas, inclusive do Velho Oeste, de $20, que é uma onça de ouro, 31 gramas. Durante quase 100 anos, a definição de dólar era $20, 31 gramas. Uma onça de ouro era essa definição de dólar. Aí eles disseram, não, agora é 35. Olha. Eles dobraram o patrimônio deles e diminuíram a dívida à metade. Foi isso que alimentou a economia americana. O gasto público americano até a Segunda Guerra Mundial. Eles dizem que isso acabou com a Grande Depressão. Mas qualquer depressão ela acaba por si mesma, não é só não interferir. Tem muitos economistas, inclusive, que prolongou a depressão, né? Aí se manteve esse padrão até 71, que os Estados Unidos teve outra explosão de gasto que não conseguiu nem honrar os 35, que honrava para outros países. Aí tem aquele vídeo clássico do Nixon dizendo que acabou o Gold Window e que ia circular livremente. Quanto é que a senhora acha que custa uma onça de ouro hoje em dólar? Milhares de dólares. De $20 para milhares de dólares, não é isso? Uma desvalorização de 99%. Só que no Brasil é pior. 1 grama de ouro era R$10 quando lançou o Plano Real. Agora é mais de 500, não, agora é mais. É isso. É uma coisa absurda. É isso. Eles não honram. Quem poupa em Fiat é obliterado. Quem guarda papel, quem confia em honestidade de político, vai pro Lago de Fogo. É sal, meu irmão. Costumo dizer que o preço do pecado é a morte. Ele não é só espiritual, não. É física e financeira também. É claro. Adúltero acumula mais dinheiro ou menos dinheiro que o cara... Menos. É isso. Já o cara que usa droga, divórcio, o cara que usa droga tem mais ou menos dinheiro que o cara que não usa droga. Muito o cara que se entrega a vícios, ele tem mais ou menos dinheiro, tem mais ou menos saúde. Muito o adúltero tem mais ou menos saúde e dinheiro do que o cara que só pega a mulher dele. Muito menos. É isso. O crime não compensa e a morte, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não é só morrer espiritualmente, é em todos os aspectos. Você vai ser destruído financeiramente, moralmente, sua saúde. Meu Deus. Agora você disse, você não tem carro, você não tem... Tá tudo... Eu pago pra usar tudo pelo uso. Eu pago pelo uso, vou sair daqui de Uber. Eu pago pra usar. Se não é meu... Se não existe propriedade sobre imóvel, se você tem que pagar um percentual do valor da casa no fim do ano, você não é dono, você é locatário, não é isso? Você tem que pagar um percentual do carro, você não é dono do carro nenhum. Bens materiais físicos só vão me dar preocupação, aborrecimento, não é isso? E essa filosofia não é só minha, não. Tem um Pavel, inclusive, um cara multibilionário também, que tem essa filosofia. Ele só comprou 2 casas na vida. A pra mãe e pra avó. A nossa geração é mais numerosa. Só que o pessoal que ainda tem entre 20 e 30 anos ainda teve uma quantidade que manteria a população. O pessoal de 25 anos pra baixo já não teve mais bebê suficiente. Nenhum lugar na história da humanidade, com população diminuindo, aumentou o valor de imóvel, né? O valor imóvel explode quando explode a população. A população do Brasil multiplicava por 6 por século, tipo 5 séculos seguidos. Isso. A tendência é que esse século a população do Brasil aumente 6 vezes? Não. Pois é. A tendência é que imóvel continue subindo de valor? Não. Aí você prefere o dinheiro desse imóvel investido em alguma outra... Todos os grandes impérios da história da humanidade. O imposto de renda é a invenção do século XX. Antes do século XX, o principal imposto era sobre terras, não é isso? Os grandes impérios eram todos impostos sobre terra, porque quem emite a propriedade da terra, protege a terra, é o governo, não é isso? Isso é uma coisa que nunca vai deixar de ser tributado enquanto existir governo, né?
Mesmo que o governo seja 10 vezes menor do que é atualmente, ele vai continuar tributando a terra, né? Sim. Entendi. Então, se você pudesse dar um conselho... Não, eu compraria imóveis, terra soberana. Eu acredito que, inclusive, governos, quando eles começar a erosão tributária a ficar mais pesada, as pessoas ficarem cada vez mais livres e a maioria das relações de casamento e tal começar a ignorar o governo, começar a sair do controle de governo, isso vai ser um processo intergeracional. Talvez isso não seja para o nosso tempo de vida, seja para o nosso tempo de vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Os governos vão começar a vender como SUG, que eu mencionei aqui, que vendia isenção tributária eterna pro cara. Depois vai vender isenção civil eterna. Quer dizer, olha, realmente você pode casar com o que você quiser. E no final, isenção criminal eterna. E depois vender território com poder soberano. Dizer, olha, aqui você faz a lei que você quiser. E a Agenda 2030? As metas ali, eu sou a favor de tudo. Eu sou contra colocar Estado pra colocar aquela meta em prática. Alguém é contra a oportunidade de acabar com a fome? Alguém é contra o que tá escrito ali? Todo mundo é a favor daquilo. Só é contra a forma como os caras querem fazer. Negócio de... alguém acha que aquecimento global pode ser resolvido pro governo? O governo não tapa o buraco na esquina, bicho. O governo é incapaz de combater o saciseiro, o traficantezinho, ele vai vai mudar o clima no mundo? A maioria dos municípios do Brasil não tem tratamento de lixo, velho. A maioria das cidades do Brasil, o Estado é incapaz de tratar lixo e esgoto. Você não paga pra isso, ele vai mudar o clima do mundo, hein? Alguém acha que o Estado tem capacidade de mudar o clima do mundo, hein? E você acha que a pessoa vai ser mais feliz se não tiver nada? Tem muitas pessoas que falam esse negócio da Bíblia, né? Do buraco da agulha do camelo, não é isso? Agora, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico não era entrar pobre, no reino de Deus. Davi era pobre? Mas a Agenda 2030. Será que Jó não foi pro céu? Jó passou, comeu o pão que o diabo amassou, não é isso? Jó não foi pro céu? Deus premiou Jó com riqueza ou não? Sim. Multiplicou ainda, né? 7 vezes eu queria nem deu a graça de matar mas eu tava mulher, falando da Agenda 2030. Era melhor que matasse, mandando ele negar a Deus, né? Eu esperando a história. Não, e ele acabou com a mulher do cara, de outras 3 melhores, mas não. Nada de matar aquela mulher, não é isso? Não, deixou a mulher pro cara até o final, não é isso? Não, o quê? É isso. Davi e Salomão eram caras próximos a Deus ou não? Muito próximo. E tinha riqueza ou não? O mais rico da terra. Mas quantos caras tinham rico? Abraão era miserável? Não, era rico. Pois é, os exemplos de riqueza da Bíblia são vários, né? Muito rico. O problema não é a riqueza é uma bênção. A riqueza é uma bênção. O amor a ela. É o amor, pô. Você adorar aquilo ali, o dinheiro é coisa... Colocar nela você paga vagabundo e ladrão com dinheiro, pô. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. As coisas valiosas na vida é honra, dignidade, amor, não é isso? Essas coisas não tem dinheiro nenhum que compre. O dinheiro é um meio. O dinheiro é um meio pra você conseguir as coisas, inclusive tempo pra você dedicar a sua vida espiritual, a sua família, não é isso? Verdade. Você foi criado nesse sistema, né? Não, meus pais eram positivistas. Me mandavam eu comer todo mundo com camisinha. Você vai mandar a sua filha dar todo mundo sem camisinha? Vai dizer, não dê, não com quem você não quer engravidar. Com quem você não teria orgulho de engravidar, né? Você vai dizer pros seus filhos ou não? Eu crio as minhas filhas pra... Isso. Se você não quer casar com alguém, tu não tem que beijar na boca dessa pessoa, não é isso ou não? É isso aí. Porque eu acho que se a sua fé não vale a sua vida não vale nada. E aqui em casa a gente pratica aquilo que a gente fala. Mas é o que eu falo pra você. Eu acredito que você tem esses princípios porque pelo menos até os 7 anos de idade você foi criado dentro dele. Não, eu fui batizado na igreja católica. Tem, inclusive, minha mãe contava história que meus olhos não abriam e tal, que ela considerou um milagre. Fiz primeira comunhão, fiz negócio de crisma, mas dentro da ideologia lá que era de mentira, pô. Era, como é que chama? Não praticante, católico não. Não, era como teologia da libertação, que pra vocês é teologia da missão integral, né? Isso, os evangélicos também tem essa imundícia agora, negócio de teoria da missão integral, né? Isso fica botando comunismo no meio da igreja, né? Era aquela dali. Então não era uma teologia de verdade. Hoje em dia minha filha faz negócio de arauto. Só você vê o material que ela recebe é 1 milhão de vezes melhor do que o que me aplicavam, pelo amor de Deus, né? Foi o que eu falei. É a terceira lei de Newton. As pessoas vão buscar radicalização moral devido à demonstração satânica das políticas satânicas de infantil e sexualismo infantil. Se não fosse o kit gay, ninguém nunca teria ouvido falar em Bolsonaro, o desarmamento. O desarmamento é satânico. O desarmamento é satânico. O infantil é satânica, bicho. Isso é mais cruel do que matar o guri, bicho.